Oi, gente, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Boa tarde, muito obrigado, pessoal que está entrando. Olá. Hoje nós vamos, conforme combinado, para uma live super especial. Uma live com o tema Abrindo Caminhos para a Prosperidade com a Constelação. Aí vou receber a Gi daqui a pouquinho, Gisele, maravilhosa, psicóloga e consteladora. Boa tarde, gente. Oi, Su, boa tarde. Muito obrigado para quem está entrando. Muito obrigado também para quem vai assistir essa live depois. Ela vai ficar salva lá no IGTV. Para quem não conseguir assistir ao vivo. Bom, gente, antes de eu chamar a Gi, que já entrou aí, já está presente, logo mais eu coloco ela aqui com a gente. Eu gostaria, né, de falar para vocês que o objetivo dessas lives, né, eu pretendo durante esse mês de junho, toda quinta-feira, trazer uma mulher aqui em live, falando um pouco do seu trabalho, do quanto o trabalho dela é transformador na vida das pessoas, o quanto é importante, tá? Então, para as próximas quintas tem convidadas especiais também. E oi, Érica. E eu gostaria de, antes de chamá-la, dizer que é muito especial e eu estou extremamente honrada em poder dividir essa live com a Gi. Para quem não sabe, né, a Gisele foi a minha psicóloga, terapeuta, quando ela estava aqui em Itapira atendendo. E eu a conheci em 2016. Fiquei por um tempo com ela e esse trabalho de terapia, dentro da abordagem que ela segue, integrativa transpessoal, ela vai falar um pouquinho mais para vocês. Mas foi com esse trabalho que eu consegui trabalhar dentro de mim, com autoconhecimento, desbloqueando as travas, bloqueios que eu tinha com relação a prosperar profissionalmente, pessoalmente. Então eu tenho um carinho e uma gratidão profunda e gigante por ela. Admiro muito, ela sabe disso, sempre falo isso para ela. E sem dúvida, é uma das mulheres que passou na minha vida e que de certa forma ainda está, mesmo que longe, que agora ela está na França, ainda se faz presente. Sempre que eu lembro dela, eu lembro com muito carinho, com muita gratidão. Uma das mulheres muito importantes aí que passou na minha vida. Muito obrigada. Vamos chamar ela então? Olha, tem bastante gente aqui que conhece ela. Olha, Thaís, Thaís, Gi, também conhece a Gi. Né? Muitas pessoas, o tempo que ela estava aqui em Itapira, a conheceram em trabalhos em grupos também. Mas vamos chamar ela então, gente, para começar a nossa live? Aí ela vai contar mais sobre ela. Vamos lá. Gi. Vamos lá, Gi tá entrando. Façam as suas perguntas. Coloquem a pergunta Oi, aqui. pessoal Oi, do Gi! YouTube. Tô no YouTube, Michele, gratidão, paz e luz. Tô no canal do meu Facebook aqui, então eu tô com 3 câmeras. Infelizmente, aqui no Instagram, o telefone portátil. Vocês também vão me desculpar, porque às vezes eu vou falar algumas palavras em francês. Não é telefone portátil, é celular. Tá na vertical. E as outras câmeras estão nas horizontais. Gratidão, Michele. Que Muito agradeço, obrigada Gi. pelo que você falou.
E a Michele falou um pouquinho aí de mim, vou continuar falando. Eu sou Gisele de Souza, eu sou psicóloga, trabalho na abordagem integrativa transpessoal de doutora Vera Saldanha. Sou terapeuta holística há 17 anos, trabalho com constelação, hipnose, regressão, mandalas, interpretações de sonhos, análises dos conteúdos inconscientes. Faço também o trabalho de floral de bar, de meditação, de imaginação ativa, de respiração, de renascimento, arte-terapia, o Sandplay, que é a caixa de areia, né? De doutora Kauf, que é uma suíça que trabalha com o Jung, né? Na linha junguiana. Trabalho também com cromoterapia. Sou uma dama comendadora. O que significa isso? Eu recebi esse título da realeza brasileira, da Casa Real Brasileira, Casa Bela. E é um título por ter um destaque no meu trabalho, com muito carinho recebi. Sou membro da Academia de Letras do Brasil e estou para lançar o meu livro aí no Brasil, né, A Arte de Se Amar, e tomara que a gente faça uma live nesse dia aí. E o assunto de hoje é falar sobre prosperidade e a constelação familiar. É isso, Michele? Exatamente isso. Vamos lá, vamos mostrar o que é isso, essa técnica tão importante na vida das pessoas, né, Gi? Isso. Vamos falar um pouquinho o que é a constelação, né? Para você que está aqui, está no meu Facebook, ou está no YouTube. Ó, tem gente no YouTube, eu pensei que não ia ter ninguém. Tem 4 aqui no meu Face, legal. Tem Bacana. Aí no Instagram da Michele, 8 pessoas, né? Ó, para mim já é bastante. Bom, Michele e pessoal que está me vendo aí. Eu costumo dizer que o trabalho de constelação e explicar constelação, verbalizar o que é uma coisa muito difícil. Então, não vai ser numa live, nem no congresso que você for, ou numa palestra que você vai esgotar este assunto. É um assunto, assim, para você estudar muito, 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 muito profundamente. Mas aqui eu vou estar colocando o máximo de informação e depois nós vamos estar fazendo movimentos, tá? Para sua prosperidade. Aqui no Face e no YouTube dá para você ver os meus bonecos. Aí no Instagram não, né? Não dá para ver os meus bonecos. Deixa eu virar um pouquinho assim. Um pouquinho, sim. Você vai ver aqui alguns bonequinhos isso. Que já a gente vai fazer os movimentos. Por que a constelação ela é complicada, Michele, da gente estar trabalhando, tá explicando? Porque ela tem a ver com física quântica. Só a física quântica, por si só, é um universo de infinitas possibilidades. Então, quando a gente vai para um campo de constelação, existem 1000 coisas que podem estar acontecendo. Tem a ver com o inconsciente coletivo junguiano, inconsciente familiar, e tem a ver com o campo morfogenético, o morfológico. O que é esse campo morfogenético, morfológico? Nós fazemos parte de um sistema familiar. Nós fazemos parte de um clã. Nós fazemos parte de um grupo. E é como se eu devesse fidelidade para aquele grupo. Se o meu grupo é infeliz, eu acabo sendo também infeliz. Porque como eu vou ser feliz se aquele grupo é infeliz? É como se eu estivesse traindo aquele grupo. Como que eu vou ter prosperidade se a cabeça daquele grupo, daquelas pessoas não são prósperas? Eu estou traindo aquele grupo. Então eu faço parte deste grupo, deste clã. A mesma coisa acontece com as espécies. Nós fazemos aqui, né, parte da raça, da espécie humana. Tem as espécies, né, de macaco, tem de plantas. Foi feito um estudo, né, sobre o campo morfogenético, que é o seguinte: a espécie de macacos de uma ilha, eles estavam com fome e começaram a comer cocos. E aí um macaco, um mais espertinho, teve uma ideia. Eu vou pegar o coco, vou molhar no rio e a casca do coco fica mais molinha e eu abro e como com mais facilidade. Os outros macacos, olhando aquilo, começaram a fazer o mesmo.
molhando o coco no rio, a casca ficava mais mole, abriam e comiam. Em outro continente, essa informação de molhar o coco para facilitar, né, a maneira de comer, transitou e chegou nessa espécie de macacos, na mesma espécie, em outro continente, pelo inconsciente, pelo campo morfogenético, que é uma rede que nós fazemos parte. A espécie de macaco, essa espécie de macaco faz parte. Então, transitou para outro continente essa informação e os macacos do outro continente começaram a fazer a mesma coisa. Começaram a molhar o coco no rio, ficava mais mole e eles comiam. Interessante que isso também acontece com as plantas. Numa selva, um elefante, ele tem fome, ele começa a comer uma árvore. A árvore manda uma informação para todas as outras árvores da mesma espécie que ela está correndo risco de vida, de extinção. E aí o que acontece? Essas outras árvores, elas começam a formar uma espécie de veneno para que, se o elefante for comer, aquele sabor da árvore fique amargo para que o elefante não coma. O que é isso? O que é esse campo morfogenético que eu estou dando exemplo aqui? É que nós trazemos no inconsciente ligações com as nossas espécies e nós trazemos ligações com o quê? Com a nossa família, de até 35 gerações passadas. São mais de 10 mil pessoas, são muitas pessoas, pessoas que eu não conheço. Um exemplo que eu gosto sempre de dar. Provavelmente alguém deva conhecer ou conheça família que várias pessoas sofrem acidente de carro. Várias pessoas da mesma família, um morre, outro não morre, mas tem aquele acidente de carro. Por que isso acontece? Alguém dos meus antepassados lá atrás sofreu um acidente de carro. Hoje, eu e muitas outras pessoas trazemos também, provocamos um acidente de carro, até mesmo uma morte. Para quê? Para que aquele ente querido que sofreu o acidente de carro lá atrás não seja esquecido, para que ele seja honrado, para que ele seja referenciado. Então, o que acontece? A gente vai repetindo os padrões. Meu avô teve depressão, hoje eu tenho depressão. Pessoas que na família tem várias mortes trágicas. Um cai da escada, outro é atropelado, outro se suicida. Pessoas que têm problemas no alcoolismo. Hoje são feitos estudos que comprovam que 70% das mulheres que casam com homens que são alcoolistas é porque tiveram pais alcoolistas. Porque o que acontece, Michele? Quando o pai ele é alcoolista ou quando ele tem uma limitação, a gente acaba sentindo raiva, né? Nossa, meu pai, minha mãe é daquele jeito. Mas o meu inconsciente, o meu interior, a minha alma, ela ama aquele homem, ela ama aquele pai. Só que ela não pode demonstrar aquele amor porque ela sente raiva. Então ela escolhe um homem com as mesmas características para casar, porque ela doa o amor dela para o pai. Ela doa aquele amor que seria para o pai, para este homem. É uma maneira de amar em secreto esse pai. Um outro caso que uma pessoa estava me falando, Gisele, eu tenho, e vai constelar, né, comigo, e a gente está preparando a constelação dela. Gisele, eu tenho uma síndrome do pensamento acelerado, minha cabeça não para, eu tenho uma ansiedade. E investigando, porque antes de estar fazendo a constelação, eu já começo uma investigação de alguns dias, 5 dias, uma semana com a pessoa, que essa investigação dela com a família dela e dos antepassados dela já vão trazendo essa cura, já vai a constelação agindo. E ela teve um insight, que realmente, que quando durante a gestação a mãe sofre medo ou sofre ansiedade,
Depois isso desencadeia no adulto a ansiedade. Ela não sabe de onde que tem essa ansiedade, ela não sabe por quê, não sabe, mas é que isso começou lá atrás. E a mãe Entendi. também tem ansiedade. E a avó também tem ansiedade, né? Uhum, Bert uhum. Hellinger nos fala de 3 leis, que são as ordens do amor, que é o pertencimento. O que é o pertencimento? Todas as pessoas têm o direito de pertencer àquele sistema familiar. Todas as pessoas do sistema familiar têm o direito de pertencer. Algumas vezes nós excluímos. Por exemplo, a mulher ela teve um aborto mais 2 filhos, são 3 filhos. E você pergunta para ela, você tem quantos filhos? Ela fala 2. Mas na verdade, ela teve 3. Porque o um é abortado, ela exclui. Quais são as Hum, consequências? Falta de prosperidade, o inconsciente sente culpa, problemas afetivos, inúmeros problemas. Essa é uma lei, a lei do pertencimento. A outra lei é a lei da hierarquia. O que é a lei da hierarquia? Quem vem antes é maior, quem vem depois é menor. Os meus pais são maiores que eu. Os meus avós são maiores que os meus pais. Não existe esse negócio de que quando os meus pais ficarem velhos, eles viram bebê. Eles não viram bebê. E eu hum, jamais vou ser mãe ou pai dos meus pais. Eles são grandes. Eu sempre vou ser a filha. Eu sempre vou ser pequena. entendi. Porque Uhum. se você inverte isso, se eu começo a ser a mãe da minha mãe, isso é tão pesado, eu não consigo aguentar. Desemboca em suicídio, em vazio existencial, tem consequências. E a outra Certo. lei, a outra ordem, é a ordem de equilíbrio entre o dar e o receber. A gente trabalha muito isso em casal, que o mesmo tanto que eu dou tem que ser o mesmo tanto que eu recebo, né? Sim. Porque Uhum. senão o que que acontece? Quem dá muito, por exemplo, mulher, né? Que mulher, eu vou falar, hein, mulherada? Posso que a maioria. Atenção, atenção. O que que acontece? Aqui no relacionamento, mulher, tá dando para ver aí, Michelle? Sim, eu estou vendo bem. Acho que todos estão vendo Mulher também. e homem. Entre um relacionamento, mulher e homem, precisa ter troca. Os dois precisam estar aqui, ó, no mesmo nível. Agora, Uhum. vamos supor que eu começo a dar muito mais nesse relacionamento do que recebo. Eu me coloco aqui, eu me coloco acima, eu me coloco como uma doadora e ele como um recebedor. O que, que vai acontecer aqui? Ou este homem sai do relacionamento, ou ele faz o quê? Procura uma outra pessoa. Opa, deixa eu colocar aqui os bonequinhos. Procura uma outra pessoa que está no mesmo nível e que tenha Uhum. troca. Por que, Entendi. que isso acontece? Porque ele olha aqui para essa pessoa que está aqui em cima, que a mulher ela gosta de fazer papel de mãe do homem, né? Tá aqui em cima. Aí ela dá demais. Aí o homem pensa, isso é inconsciente, tá? Eu nunca vou Aham. conseguir pagar essa dívida que eu tenho com essa mulher. Eu preciso procurar uma outra pessoa. E ele sai do relacionamento. Deixa eu tirar esse bonequinho aqui, que não tá dando pro pessoal do Face ver. É assim, ó, a posição. Uhum. Bom, tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Você mesmo, Michelle, quer colocar alguma coisa? É, com relação a essa questão do casal, então, partindo do que você falou, provavelmente, mesmo que inconsciente, a visão, então, que esse homem, por exemplo, vai ter da esposa ou da namorada, é a maternal, no caso, é isso? Por estar acima, e aí é por isso que gera todo o desequilíbrio? Você acha que isso pode ter a ver? Gera desequilíbrio, gera traição, gera separação, né? Ele começa a te ver como mãe, e a mãe, para um homem, não dá tesão, né? O homem, ele Isso. quer ter a sexualidade com uma mulher. Mas o nosso assunto hoje aqui é a prosperidade, né? E aí, Uhum. como que a gente trabalha essa prosperidade dentro da constelação? Isso. O vínculo com a mãe. A Hum. Virgem começa a tratar a pessoa da mesma maneira como a pessoa trata a mãe.
Se você distrata a sua mãe, se você maltrata, se você não gosta dela, porque sua mãe nunca te deu atenção, porque sua mãe vendeu você, porque não sei o que sua mãe fez de tão grave, e às vezes fez mesmo. Então a pessoa ela não gosta daquela mãe, ela tem aquela raiva. O que Aham. acontece? A vida começa também a trazer situações e pessoas que vão maltratar você, que vão te colocar para baixo, que não vão te dar atenção. Uhum. O que vai acontecer e o que eu costumo falar muito? Não importa o seu relacionamento, não importa o relacionamento da sua mãe com você, mas o seu relacionamento com a sua mãe importa muito, porque é isso que vai te trazer prosperidade. E não é só a prosperidade financeira, é a prosperidade em todos os sentidos, na saúde, na afetividade, no sistema familiar, na vida profissional, né, Michele? E por que que isso Aham. acontece? Por que que é com a mãe que a gente trabalha essa questão da prosperidade? Hum. Porque a mãe, ela nos deu a vida. Ela poderia ter abortado, ela poderia não ter querido e ter interrompido, Sim. mas ela deu a vida, ela aceitou. Aliás, vou pegar esse link para estar falando aqui que apesar de eu trabalhar como psicóloga dentro da psicologia transpessoal, hoje eu quero estar falando como terapeuta holística para eu poder ter essa liberdade de estar pontuando algumas coisas, tá? Uhum. Uhum. Antes não era considerado, né? Mas hoje é considerado um movimento dentro da constelação chamado movimento de almas. Que agora Bert Hellinger, né? De um tempo para cá, ele começou a considerar. O que são os movimentos de alma? São movimentos de outras reencarnações. Não sei se você que está assistindo não gosta, não acredita, mas hoje existem assim muitos estudos, Sim. muitas estudos de caso, experiências, inclusive a ciência da constelação sistêmica familiar, ela é uma ciência pautada na metodologia da experimentação e da observação. É um estudo de Uhum. campo, né? Com muitos resultados. A mesma coisa é a reencarnação, que nada tem Uhum. a ver com religião. Os espíritas, os kardecistas, os espíritas em geral, umbandista, candomblé, eles creem na reencarnação. Mas, independente disso, né, os estudos de reencarnação, eles veem isso como uma lei biológica da vida. E aí o que acontece, Michele? Eu vou vir para esse mundo, para esse planeta Terra, né? E Aham. eu escolho aquela mamãe e aquele papai. Eu escolho. Para de criticar sua mãe, de falar que ela é isso, de falar que ela é aquilo. Você escolheu para estar ali. Você escolheu. Verdade. Então tem um Verdade. compromisso. Eu escolhi aquela mãe, ela aceitou, ela me deu a vida. Então, o que Uhum. acontece? Na gestação, começa assim, a me nutrir, ela me nutre, ela gera a vida, eu respiro ali, ela tem todo o trabalho do parto, ela dá a vida. Uhum. E o fato desse trabalho do parto, de ter toda essa conexão, é através dela que depende a minha prosperidade. Então, Perfeito. Bert Hellinger ele fala que é preciso tomar essa mãe. O que significa tomar a mãe? Significa eu aceitar a minha mãe do jeito que ela é. Eu escolhi aquela mãe que ia me abandonar, eu escolhi aquela minha mãe que não ia me dar carinho, porque eu sou uma pessoa carente. Sou uma pessoa carente e eu preciso aprender o quê? Me auto-preencher. Dar carinho a mim mesmo. Então aí eu escolho aquela mãe que não vai fazer isso para mim, justamente para o meu desenvolvimento, para o meu potencial.
Pare de reclamar da sua mãe, tá? Ok. Verdade. Então, agora o convite aqui. Tem pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você quer Deixa perguntar, Michelle? eu desativei os comentários pra gente enxergar você melhor. Eu vou ativar aqui, pessoal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, coloca agora. Que a Gi vai trabalhar aí com a gente com uma vivência, né, Gi? Uma parte prática. Isso. A gente vai fazer um movimento de constelação agora para prosperidade. A gente vai fazer essa conexão, tá? Vou pedir que você que vai fazer aqui com a gente, ou se você for fazer depois, esteja descalço, sentado, tá bom? No ângulo de 90 Ótimo. graus, porque a posição do corpo e os pés no chão é importante. Por que os pés no chão é importante? Porque o meu inconsciente, ele faz uma leitura de aterramento, de firmeza, de raiz. Inclusive, a raiz do meu sistema familiar. Tá bom? Vamos lá. Ótimo, Se tem Gi. alguma Então, pergunta... alguém quer colocar alguma pergunta, gente? Eu ativei os comentários. Se não tiver, a gente já vai para a parte prática. Eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe, mas não dou certo com os meus relacionamentos. E ela está falando de afetividade. Tá certo. Bom, o que eu vou estar colocando aqui? Nós vamos estar fazendo uma coisa geral, tá bom, Michele? Claro que cada pessoa tem um sistema familiar, tem um assunto em particular, e aí a gente faz uma constelação individual com essa pessoa, com os bonecos online, sem problema nenhum. Bom, para você aí que diz que tem problemas nos relacionamentos. Oi. Não, pode responder. Tem outra aqui. Só me lembra que tem outra depois. Mas pode responder. Tá bom. Quando a gente tem problemas na questão da afetividade, a gente vai estar olhando para o nosso pai, para o masculino. Pode ser que tenha alguns problemas com a mãe, sim. Ou que sua mãe teve problema com o pai dela e você ressente essa dor. Ou que sua mãe teve problemas afetivos, você ressente a dor da sua mãe. Você acaba repetindo mesmo destinos da sua mãe, tá? Aqui a gente está falando de prosperidade. O relacionamento da sua mãe com você e o seu relacionamento com a sua mãe sendo bom, isso te traz prosperidade, tá? Também vou aproveitar aqui para dizer que não é só constelando, eu fiz constelação da prosperidade e aí vou estar... Não. Para você ter prosperidade material, vir dinheiro, você primeiro precisa ter prosperidade interna. Se valorizar. Quem quer valor, papel, material, dinheiro no externo, precisa começar a se valorizar aqui dentro. Perfeito. Sem essa valorização, aqui fora não vai acontecer. Física quântica, tá? Vai lá, Michelle. Deixa eu responder. Natália, a resposta para você é sim. Ela está perguntando se ela pode fazer, porque ela acabou de entrar na live, Gi, mas é sim, né? Pode, todo mundo. Tá, e mais uma pergunta. Ter esse respeito por minha mãe, preciso ser próximo dela? Tá, essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta, né? Muitas vezes, Michelle, pra gente, e Natália, né? Muitas vezes, Natália, pra gente se dar bem com uma pessoa, a gente precisa se distanciar. É a maneira que o meu relacionamento funciona com essa pessoa, porque junto dá muita briga. E outra coisa, se tá dando muita briga com você e com a sua mãe, atenção, ó. A gente precisa olhar para isso dentro do campo sistêmico. A gente precisa olhar... Sempre eu pergunto, seu pai já traiu sua mãe? Seu pai tem filhos fora do casamento? Porque o que acontece? Aquela mãe começa a projetar que aquela filha, que aquele filho é a outra pessoa com o qual o marido traiu. Na suposição, aqui está a minha mãe. Aqui está o meu pai. Meu pai, ele teve lá uma filhinha com uma outra mulher. Tá dando para ver tudo aí? Sim. E aí depois eu tô aqui
nasci. O meu relacionamento com a minha mãe é difícil. Por quê? Porque minha mãe projeta essa mulher que o marido traiu em mim. Entendi. Isso é um dos movimentos. Eu não estou dizendo que sempre é a mesma coisa, tá? Mas Claro. muitas vezes tem alguma Uhum. coisa aí. E como que a gente faz, Michele, dentro do Uhum. processo de constelação? A gente faz o pertencimento dessa amante ou dessa mulher que o pai teve antes. Porque quando o papai ele se relaciona com uma outra mulher, essa mulher começa a fazer parte do sistema familiar. E se eu excluo, tem problema. Eu preciso falar, olha, você faz parte desse sistema. Seja bem-vinda, eu vejo você. E aí, o relacionamento com a mamãe, ela fica mais brando, tá? Convido Entendi. você que tiver esse probleminha aí, constelar. Qual que é a tua pergunta, Ótimo. Michelle? Não era só essa, deixa eu ver, eu desativei aqui, mas eu acho que a gente já pode partir para a prática. Aí estão colocando aí que estão com saudade de você, a Monique. É isso. Obrigada, saudade, Nick. Ok, então vamos lá. Vamos fazer? Eu vou pedir que você. A gente vai começar aqui uma vivência para a gente estar finalizando, tá? Sobre a prosperidade. Então, eu vou pedir que você feche os olhos, coloque os dois pés no chão, descalço, tá bom? Se você puder. Faça uma respiração bem profunda pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, bem profunda mesmo, solta o ar pela boca. Vai relaxar os pés, as pernas, quadril, abdômen, tórax, os órgãos internos, órgãos torácicos. Relaxar os ombros, braços, mãos, toda a face, pescoço. E você vai visualizar que do seu lado direito, atrás do seu ombro direito, está o seu pai. E atrás do seu ombro esquerdo está a sua mãe. Você vai visualizar que atrás do seu pai estão os seus avós paternos, bisavós, triavós, todas as gerações passadas, até 35 gerações. São muitas pessoas, não importa se você não os conhece, todos estão ali, todos têm um lugar de pertencimento. Do seu lado esquerdo, atrás do seu ombro esquerdo, onde está sua mãe, você vai visualizar que estão os seus avós maternos, bisavós, triavós, quadrivós, até 35 gerações passadas. Não importa se você os conheça ou não, todos têm um lugar de pertencimento. E mentalmente você se vira de frente para os seus familiares e você se curva como um gesto de reverência, agradecendo. Então a gente pode abrir os olhos. Eu vou estar aqui pegando agora um bonequinho que vai representar a sua mãe. Você que está aí na live, ao vivo, ou você que vai assistir depois, está aqui a sua mãe. Vou pegar também um bonequinho que represente uma mulher, você que é mulher, e um bonequinho aqui que represente um homem, seja você homem ou você mulher. Eu vou colocar sua mãe aqui e vou colocar você, que é homem ou se é mulher, de frente para sua mãe. E você vai repetir, verbalizar em voz alta o que eu vou dizer. Querida mamãe, eu vejo você
Eu olho você sem julgamento. Você é grande e eu sou pequeno. Gratidão por ter me dado a vida. Após ter feito isso, você se curva como um gesto de reverência. Opa! Como um gesto de reverência mesmo. Se curva, tá? Se você estiver aí com a gente, você vai fazer assim e vai visualizar para sua mãe. A sua mãe. E você vai dizer, querida mamãe, fui eu que escolhi você. Eu tomo para mim aquilo que você me deu de mais importante, que é a vida. Só pelo fato de ter me dado a vida, eu já sou grato, já sou grata. A partir de agora, eu olho você sem julgamento. Não importa o que aconteceu, eu tomo para mim a minha mãe. Querida mamãe, eu trago luz agora para toda a escuridão da minha prosperidade. Gratidão, muito obrigada. Querida mamãe, como você que deu a vida pelo trabalho do parto, eu também dou a minha vida pelo meu trabalho e eu ganho por isso. Eu sou próspero, eu me abro. Gratidão, muito obrigada. Ok. Isso é um movimento que a gente pode estar fazendo, é uma coisa geral, tá bom? Mas claro que numa sessão individual, que dura de 1h30 até 4 horas, nós vamos estar trabalhando ali todos os emaranhados dessa família. Quando eu trabalho na constelação, Michele, eu também trabalho aqui com a fitoenergia. Olha, eu colhi aqui, jardim aqui, no meu jardim, as lavandas, né, algumas flores, tem hortelã, tem espada de São Jorge, tem aqui manjericão. O que acontece com essas ervas? Ó, mas tem um perfume aqui, ó. O que acontece com essas ervas? Nós vamos fazer um trabalho de fitoenergia. Hoje, a ciência comprova que as ervas, as plantas, elas têm uma energia voltada para um tipo, para um determinado tipo de problema que eu tenho, e aí eu faço um banho, ou eu faço um chá, isso trabalha também. Trabalho com altar, que antes de a gente está fazendo a constelação, nós montamos um altar, nós colocamos ali a nossa árvore genealógica, nós prestamos reverência, nós colocamos fotos, comidas dos nossos descendentes. Às vezes a gente tem lá descendente que vem de Portugal, de outros países, né? Então eu trago para mim toda essa força, tá? Então eu trabalho com esses 3 aspectos. Quem faz a constelação comigo, eu também faço o floral de Bach, prescrevo o floral de Bach. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece o floral de Bach como um tratamento coadjuvante, né, nas questões emocionais. O floral de Bach não cuida do físico, cuida somente de questões emocionais, porque ele atua, na verdade, no nosso campo de energia. Hoje existem estudos que comprovam este campo de energia, estudos que comprovam como era antes do floral, depois do floral, através de fotos da máquina Killian. Então, a gente trabalha aqui, Michele, o meu trabalho, e para quem tiver interesse de fazer a constelação, são trabalhos pautados em estudos. Não dá para fazer uma coisa esotérica, uma coisa que não tem uma comprovação, uma metodologia, tá? E isso, claro, como eu também sou terapeuta holística, eu tenho a liberdade de fazer coisas além ou paralelas com a psicologia também, tá? Perfeito, É isso. Perfeito. Eu vou ativar então os comentários, ver se alguém que fez a prática quer comentar alguma coisa. Fiquem à vontade.
E vou colocar, assim, uma pergunta, Gi. Então, por exemplo, quando a pessoa escolhe, ela percebe que determinada área da vida dela está caminhando com dificuldade, ela quer abrir os caminhos para isso. Aí ela escolhe uma constelação baseada no tema profissional, por exemplo. E aí os caminhos se abrem, as coisas fluem, claro que tem toda uma conduta também, né, pós-constelação. Mas aí, vamos imaginar que passou algum tempo, essa pessoa percebe que a área afetiva, um exemplo, está precisando. Ela tem essa liberdade de procurar de novo um trabalho. Isso tem algum tipo de empecilho ou não? Isso é normal? Como que funciona? Por exemplo, cada área da minha vida, como é que é isso? Tá. Por exemplo, eu fiz a constelação de um rapaz, aonde, nessa constelação, o avô dele tinha tido uma grande perda. Então, o avô dele começou a ser muito mesquinho com as coisas, a ser muito mesquinho. Não queria gastar dinheiro, né? Tinha razão, não tinha tanto, então ele começou a ser mesquinho. O avô. Depois esse avô teve um filho, o filho começou a ser mesquinho. E depois o avô teve um filho, o filho teve outro filho, que foi o cliente que veio me procurar, e ele falava, Gisele, é estranho, eu ganho dinheiro, eu ganhei dinheiro, mas acontece que eu não dava para minha família. Eu fazia questão de guardar aquele dinheiro, eu teria condição de dar uma coisa mais, melhor, mas por que eu fazia isso? Aí a gente foi ver que ele repetia o padrão do avô dele. Que a prosperidade, para ele estava até indo, mas tinha algumas coisas que... O que acontece, Michele? É uma tomada de consciência de que existem algumas coisas que você repete, que não são prósperas, ou que, sei lá, mesmo que seja uma depressão, alguma coisa, algum tipo de pensamento, um comportamento, e aquilo você precisa entender que aquilo não é seu. Aquilo do seu ente querido. Ó, vamos fazer uma coisa? Quero fazer aqui um outro movimento. Vou pegar aqui pegar uma outra mamãe aqui, uma mamãe mais madura. Vou pôr uma mamãe aqui. E vou pegar aqui um bonequinho que representa, pode ser homem ou mulher, tá bom? E aqui tem um peso que essa pessoa carrega dos antepassados. E você vai visualizar agora que você está com um peso na mão e que sua mãe está na sua frente e você vai fazer o seguinte, você vai falar, querida mamãe, eu deixo com você, vamos olhar esse movimento, o que é seu e fico apenas com o que é meu. Você é você e eu sou eu. Eu não quero mais carregar para mim aquilo que não me pertence. Porque a gente traz. Aí depois que eu faço a constelação, mas ainda assim eu tô com aquele entrave. Opa, eu preciso tomar consciência que esse comportamento, mesmo após a constelação, não é meu. E se você tiver com muito entrave, se você constelou, um exemplo, se você constelou prosperidade, e se você tiver com dificuldade na prosperidade ainda, você precisa fazer uma nova constelação, juntamente com a terapia, porque nem tudo é só na constelação, precisa procurar terapia, porque são muitos assuntos profundos, para você estar ali olhando para mais alguma coisa que precisa se movimentar. Um exemplo que você vai reconhecer, Michele, você vai entender. A pessoa ela tem compulsão alimentar, tá? Ela come muito. Aí o que acontece? Na constelação ficou claro que o avô passou fome. Hoje, para honrar este avô, é uma maneira de dizer, vovô, eu te amo, eu como muito, eu como tudo. Eu vou honrar, você passou fome, eu como, eu como, eu como, eu como. Aí ela fez a constelação, ela se conscientizou disso. Mas chegou na casa dela, ela tem vontade de comer.
Ela tá com compulsão de comer. Ah, mas eu fiz a constelação, a compulsão não sumiu, aquela vontade de comer não sumiu? Não, não sumiu. Você precisa ter a consciência por qual motivo você come. Opa, Sim, eu sei que é para o meu avô, então eu não vou fazer isso. E aos poucos, a cognição vai se adaptando a toda essa nova realidade, que a gente chama de neuroplastia. A gente precisa fazer um treino, né, para mudanças de comportamentos e mudanças emocionais, e eu vou cortando aquele laço. Claro que entendi. quando você faz uma constelação, movimentos de constelação, coisas no campo de energia e coisas no sistema familiar mudam. O marido muda, a mãe muda, a maneira como as pessoas me tratam muda, porque segundo Entendi. a física quântica, eu modifico aquela realidade. Então, isso pode muito acontecer, tá? Perfeito, É perfeito. isso. É, Mais eu alguma tô. coisa? Tem mais uma pergunta? Vamos ver Eu se tem precisava mais. olhar aqui no Facebook, depois, pessoal do Face, eu respondo se alguém perguntar. Mas acho que ficou bem claro a metodologia também utilizada, né? Não é só uma metodologia, né, Gi? Existem vários autores envolvidos, né? Existem várias técnicas envolvidas que complementam a constelação, né? Tem uma pergunta Sim, aqui, Gi. sim, Quanto pode falar. tempo de intervalo devo fazer de uma constelação para outra? Isso é Essa é muito uma boa conforme pergunta. você sente? Essa é uma boa pergunta. Existem pessoas que a gente faz a constelação e aquela constelação, ela age no campo da pessoa por 10 anos, outra por 2 anos. Quando eu sei que eu preciso de uma outra constelação? Quando as coisas começam a fechar. As coisas, Ah, eu preciso olhar para isso. Opa, às vezes eu fiz uma constelação, eu não dei nem a possibilidade de um novo acontecimento. Eu preciso esperar um pouquinho, um mês, ou 2, ou 3, para ver como é que vão ser as coisas, né? Juntamente com a terapia, porque tem coisas que são muitas, né? Que você vai precisar estar trabalhando na terapia. Não é só na verdade. constelação. A constelação, a gente vai trazer uma tomada de consciência muito grande. Inclusive, essa abordagem junguiana, transpessoal, a logoterapia, ela tem uma aceleração muito forte nos resultados, que é diferente. Não estou criticando as outras abordagens, né? Mas ela dá uma tomada de consciência muito rapidamente. Mas ainda assim, são muitas questões que precisam ser trabalhadas, tá? Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu ver aqui, Gi. A Monique está perguntando se tem previsão de retiro. Quando tudo isso voltar, quem sabe a Gi, se a Gi voltar, né? Que não sei não, né, Gi? Não sei. Então, mas Se dá para assim, né? constelar. Dá para constelar online. Exatamente. Sim, a Aham, constelação online, ela é da mesma maneira, tem a mesma eficácia que uma constelação presencial. Não tem diferença. Não tem aham. diferença, tá? Ah, muito Então, a bom. pessoa pode fazer, a gente vai estar trabalhando alguns dias antes, investigando todos os acontecimentos da família, e no momento ela vai preparar o altar dela, no momento dela, dá para fazer normalmente. Isso é ótimo. Inclusive agora, né, com a pandemia, a gente tem que usar a internet Aham. mesmo. Sim, sim. E é o mesmo efeito, né, Gi? A mesma qualidade, perfeitamente. A mesma Tá. coisa, a mesma coisa. A gente vai abrir, vai acessar esse campo morfogenético, vai acessar situações. Quando a gente faz uma constelação, Michele, que é muito comum acontecer, o constelador ou a pessoa que está ali constelando, por Hum, exemplo, vai constelar alguma coisa com a mãe, com a vovó. De repente, aquelas informações da vovó, aqueles sentimentos, aqueles sofrimentos, o constelador começa a sentir, ou outra pessoa começa a sentir. É isso que nós chamamos de campo morfogenético, que a gente entra nesse campo.
Ai, Sim. aonde fica esse campo e como que eu entro nesse campo? Porque a pessoa ela quer um lugar, né? O campo é aqui, como que eu entro nesse campo? Aliás, o que é o campo, né? O campo morfogenético é um campo aonde ficam registradas todas as codificações e informações da sua família. Como que eu entro neste campo? Me conectando com a minha família. Eu me conecto com a minha mãe. Você vê que eu peço para você pôr os pés no chão. Por quê? Porque você tem aterramento, você tem firmeza, você está no aqui e agora, você se conecta com o pai, com a mãe, você faz a reverência. Isso é entrar no campo. Isso é trazer para o seu inconsciente e até para o consciente aquelas informações. Um Perfeito. constelador, ele também constela, né? E esses dias eu fiz uma constelação com uma outra profissional aí no Brasil e de repente ela fala assim para mim: eu sinto uma criança abandonada. Ela consegue, né? Com esse trabalho, com esse treino, entrar no meu campo e sentir através dessa conexão. É isso que é o campo. Nós temos este campo morfogenético, nós temos o campo acástico. O campo acástico é um campo onde tem informações de todas as minhas existências, desde quando eu fui criada. E o campo morfogenético tem as informações de todo o meu campo, o meu sistema familiar. Né? Perfeito. E Tá. este campo morfogenético, ele também tem as informações e eu consigo também acessar as conexões que eu tive com outras pessoas em outras encarnações. Porque tem coisas que eu não consigo resolver aqui. Eu preciso voltar no acontecimento lá atrás para desfazer esse emaranhado. Antes não se fazia isso. Depois de um tempo, Bert Hellinger começou a fazer, que nós chamamos de movimentos de alma. Ok. Ok? Muito bom. A gente tem um tempinho, a gente tem poucos minutos. Tá quase. Mas eu acho que dá para você responder aqui, ó. Uma mãe Tá. sempre foi compulsiva por gastar, fazer compras, empréstimos e sempre viveu endividada. Pode refletir na nossa situação financeira atual? Pode ser Como é que é? passado de geração? A filha, ela tá dizendo que a mãe sempre foi compulsiva e não teve esse controle financeiro. Aí ela pergunta se essa questão da mãe pode refletir na vida financeira dela. Tá. Aqui. Uma mãe que sempre foi compulsiva por gastar, fazer compras, empréstimos e sempre viveu endividada, pode refletir na nossa situação financeira atual? Pode ser passado de geração por geração? Olha, uma pessoa que tem compulsão por compras, ela é uma pessoa que tem o quê? Ansiedade. Ansiedade. Então, aí a gente vai olhar para essa ansiedade. Você que perguntou, tem ansiedade? Depois você responde aí. Porque é aí que tá. Pode ser que você repita alguns padrões ansiosos, pode ser. Né? Pode ser que você repita aí algum vazio existencial que sua mãe queria preencher com coisas materiais. Pode acontecer. Como eu disse, a constelação familiar, ela está relacionada com a física quântica, que é um campo de infinitas possibilidades, onde tudo pode acontecer. Ótimo. Tudo pode acontecer. Certo. E mais uma aqui, já a última para a gente encerrar. Alguma dica para filhos que querem ser mãe de suas mães? Alguma dica para filhos que querem ser mãe? Como é isso? O filho que quer ser mãe da própria mãe, Gi. Ah, não. Vou falar como se fala aqui na França. Arreta. Não pas possível. Não existe você ser mãe da sua mãe. Se você quiser ser mãe da sua mãe, o que vai acontecer? Eu quero ser mãe da minha mãe. Eu tirei a minha mãe da minha vida,
que eu mudei a hierarquia, que a hierarquia é uma das 3 leis fundamentais. E como eu tirei a minha mãe da minha vida, eu me torno uma pessoa órfã emocionalmente. Aquilo me causa um vazio. Mas ser mãe da minha mãe é uma coisa tão pesada, porque quem é pequeno não pode querer fazer uma coisa para quem é grande. Claro que eu posso cuidar da minha mãe, ajudar, mas eu não posso fazer esse papel de ser a minha mãe. O que vai começar a acontecer? Eu começo a me sentir pesada, eu começo a me sentir depressiva. E tem muitos casos que acabam em suicídio, porque eu não suporto essa pressão. Tá? Então, muita atenção, tá? Para não querer ser mãe da sua mãe, mãe do seu pai, pai da sua mãe. Isso não pode. Muito bom. Gi, a gente já está partindo para o final. Eu não quero que a live encerre sem a gente se despedir. Então, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração profundamente. Gratidão por você compartilhar do seu tempo, da sua experiência, do seu trabalho incrível. Que eu sou prova que realmente tudo isso modificou minha vida. Eu tenho uma gratidão profunda. Claro que eu me permitia tudo isso, mas o seu trabalho foi essencial, pontual e magnífico na minha vida. Eu tenho uma admiração profunda. E, gente, sigam a Gi no Instagram, no YouTube, no Facebook. E acompanhe, né, todo o conteúdo dela, é incrível, né? E tenho certeza que vocês têm muito a aprender com tudo isso. Gratidão profunda. Gi, antes da gente fechar, você quer colocar alguma dica? Quer colocar aí pro pessoal nessa pandemia, né? Algum conselho? Alguma dica de como passar por tudo isso para prosperar, né? Pra gente finalizar? Bom, agora nessa época de pandemia, a gente tem que ficar cada vez mais próximos com os nossos familiares, né? E eu acho que a coisa mais difícil que a gente acaba cometendo muito é julgando muito. Poxa, mas minha mãe é chata. Poxa, eu não suporto a minha mãe. Poxa, vamos começar a olhar sem julgamento, saber que foi você que escolheu aquela mãe, saber que foi você que escolheu aquele pai, saber que você está naquela família pelo crescimento. Também quero te agradecer, Michele, agradecer aí todo mundo que está participando aí, para a gente poder compartilhar, né, um pouco de coisa, que ninguém sabe tudo, eu mesma não sei nada, né, mas um pouquinho que eu sei é bom compartilhar, fiquei muito feliz, um beijo, gratidão, muita paz. Muito obrigada, deixa eu fazer uma fotinha nossa, fica aí, dá um tem sorrisinho. como fazer foto? Dá pra fazer um print aqui. Vai lá, dá um sorriso lindo aí. Peraí, vou tentar aqui. Peraí. Vai que tá baixando a audiência, hein? Tá dando tempo. Ai, não tô conseguindo, peraí. Não? Peraí. Não? Foi. Alguém faz um... Tá bom. Se não, alguém faz um print aí, manda. Gente, que tá no Face, um beijo. Vou deixar essa live. Beijo, Gi. Beijo, gente, a live pessoal vai do ficar salva no YouTube. IGTV. Um beijo, vou desligar todas Até a próxima. Gratidão. Instagram, beijo. Até. Tchau, fica com Deus. Tchau, Michele.